e memorizar assim, alguns conceitos que a gente viu na aula passada e que vão ser aplicados durante as aulas seguintes. Boa noite, Felipe. Boa noite, professora. Boa noite. O Wellington, né, que eu acho que entrou agora também. Bom, gente, então vamos Boa lá. noite, professora. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu esqueci de comunicar para vocês na aula passada que esse período nós vamos ter uma aluna que vai dar suporte a essa disciplina, né? Essa aluna, ela já foi do curso de tecnologia sucrocoleira, já inclusive foi monitora dessa disciplina, foi orientanda minha de estágio, enfim, agora ela está no mestrado de energias renováveis e ela pediu para fazer o estágio docente na nossa disciplina. Então, ela realmente gostou bastante da disciplina, foi uma das melhores alunas da disciplina de operações unitárias. Então, ela vai fazer o estágio docente dela, né, na nossa disciplina. Aí, como é que funciona? Ela vai ajudar, né, a passar o conteúdo para vocês. De que forma? Em alguns momentos, durante o decorrer do nosso curso, ela vai entrar na sala e vai tipo explicar alguma coisa, ou durante alguma aula de exercício, ela vai ficar lá passando exercício para vocês, mas sempre eu vou estar em aula também com vocês, eu vou estar sempre presente. O que vai diferenciar é que, ao invés de eu estar expondo o conteúdo, quem vai expor é ela. Porque isso faz parte de quem entra numa pós-graduação, faz parte dos requisitos, né, para cumprir, né, para concluir a pós-graduação. Então, eu vou agendar com ela, eu não sei ainda quais serão os dias. Então, daqui para frente, se vocês verem a participação de alguém diferente, né, vai ser ela, o nome dela é Cibele, é aluna de pós-graduação, né, já concluiu o nosso curso de maneira brilhante, uma excelente aluna, já foi monitora dessa disciplina, então ela domina bem o assunto, e eu vou estar bem perto, né, eu vou estar aqui acompanhando o desenrolado dela, até também como uma forma de avaliar o estágio que ela está fazendo. Então, eu não posso simplesmente entregar, né, a turma para ela, eu tenho que avaliar também a forma como ela está passando o conteúdo para vocês. É importante porque ela vai praticar um pouco essa experiência, né? E vocês vão ter também a oportunidade de trocar ideias com outra pessoa sem ser a professora, né? Mas daqui para frente a gente vou agendar com ela e eu passo para vocês. Se eu tiver já uma data com antecedência, eu passo para vocês isso. Mas não vai mudar em nada o nosso conteúdo, ok? Então vamos lá. O que foi que a gente viu na nossa primeira aula? A nossa primeira aula, né, que foi terça-feira, nós fizemos uma introdução da disciplina. Nós expomos aqui a importância dessa disciplina no curso de vocês, e não só no curso de vocês, a importância das operações unitárias nos processos industriais, né? Nós definimos o que são as operações unitárias. Quem lembra o que é uma operação unitária? Quem está lembrado aí? Quem veio na última aula? Se quiser colocar no chat, está valendo. São aquelas transformações físicas, né? Exatamente, cara. São aquelas etapas, né? Aquelas sequências dentro de um processo industrial onde ocorre transformação física. A gente viu na aula passada que durante o processo industrial a gente pode acontecer três tipos de transformações: as transformações físicas, as transformações químicas e as biológicas. A gente viu a diferença dessas três transformações e definiu as operações unitárias, né? Dizendo que todos aqueles processos
onde ocorre a transformação física, ela é denominada de operação unitária. E aí a gente falou também que as operações unitárias, elas existem dois critérios que classificam as operações unitárias, né? Então, são dois critérios de classificação das operações unitárias. Quem lembra aí? Fora Micaela, que Micaela já respondeu. Quais são os dois critérios de classificação das operações unitárias? Exatamente, Edivaldo. Então, as operações, muito bem, Davidson, as operações elas podem ser classificadas quanto à finalidade, que é o objetivo, né, de por que a gente está utilizando aquele tipo de operação, e o tipo de processo. Qual é o tipo de processo? É como aquela operação unitária ela vai acontecer, né? E aí a gente viu que existe o tipo de processo onde ocorre a transferência de fluido, a transferência de massa e a transferência de energia. E definimos também cada um desse tipo de transferência, né? E citamos alguns exemplos de operações, tanto que são bastante utilizadas na indústria sucrocoleira, como também no nosso cotidiano, né? Apresentamos, além disso, apresentamos nosso plano de aula e, salvo me engano, a gente parou. Deixa eu ver aqui onde foi que a gente parou. Esses slides, pessoal, eu não passei para vocês ainda porque a gente não concluiu a aula, né? Assim que eu concluir a aula, eu passo para vocês o material em PDF, certo? Eu coloco lá no Siga. Então, a gente parou, salvo me engano, nesse slide, né? Onde a gente disse, né? A gente compartilhou que as operações unitárias, elas acontecem em equipamentos, né? E esses equipamentos, muitas vezes, podem ser utilizados em mais de um tipo de operação. Como, por exemplo, se tem aqui, ó, o tanque agitado, ele tanto pode ser utilizado em uma operação unitária de extração, como ele também pode ser utilizado em uma operação unitária de cristalização. E aí, a gente viu também que uma mesma operação unitária, ó, a gente vê aqui que secagem, extração, cristalização, essas operações, elas podem acontecer em diferentes equipamentos. Quem vai definir o tipo de equipamento ou qual equipamento a gente vai utilizar em cada operação? Aí vai ser aquilo que eu falei para vocês. Vai depender do que a gente quer produzir, como a gente quer produzir, né? E a quantidade que a gente quer produzir. Então, essas características é que vão definir o tipo de equipamento que a gente vai utilizar em cada uma das operações. Ok? E aqui, gente, a gente começa oficialmente, né, o nosso conteúdo hoje com esse slide. Nesse slide a gente tem os conhecimentos ou conceitos fundamentais necessários para a disciplina Operações Unitárias. A disciplina Operações Unitárias, ela é moldada em cima desses três conceitos, desses três pilares. Primeiro, conversão de unidades. A gente vai ver muito conversão de unidades. Balanço de massa e balanço de energia. Eu posso dizer para vocês que é impossível a gente estudar as operações unitárias sem a gente ter um conhecimento desses três pilares. Então, vocês podem perguntar, professora, nesse primeiro pilar aí, conversão de unidades, a gente vê no segundo grau, a gente vê em outras disciplinas, sei lá, em física e química, as disciplinas que vocês pagaram. Ótimo. Se todo mundo conseguiu entender, consegue fazer direitinho essa parte de conversão de unidades, a gente já pula esse pilar aqui e já segue para esse outro segundo pilar.
Eu gosto sempre de fazer uma revisão sobre conversão de unidade e sempre perguntar como é que está o nível da turma, como é que estão vocês com relação a esse tema, conversão de unidades. Vocês estão seguros, todo mundo sabe converter, sabe a importância da gente converter unidades. Gostaria de ouvir vocês agora. O que é que vocês me dizem? É bom dar uma revisada, professora. João sugeriu dar uma revisada. E aí? Concordo. Quem falou que eu não vi? Mica. Mica. Vou chamar de Mica mesmo, viu? Certo, Edivaldo. pode chamar. Pois é. Então a gente vai fazer. Pedro, eu sempre gosto de fazer essa revisão. Tem professor que diz, é coisa simples, eles têm a obrigação de já saberem, né? Porque se vocês chegarem na metade do curso, já deduz que vocês estão por dentro dessa parte de conversão de unidades. Mas eu, particularmente, gosto de fazer essa revisão, que para mim não é tempo perdido. Para mim, eu estou investindo em vocês. Por quê? Porque lá na frente eu vou sentir se vocês tiverem dificuldade e eu vou ter que voltar muito no conteúdo para poder fazer essa revisão. Então, eu prefiro fazer essa revisão, essa introdução no começo, porque eu já deixo, digamos assim, vocês modado, né? Já deixo vocês preparados para estudar, de fato, cada operação unitária. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos começar essa revisão sobre conversão de unidades. O que é uma unidade de medida? Então, unidade de medida nada mais é do que uma grandeza, do que uma quantidade, né? Do que um valor referente a uma grandeza física. Aí eu pergunto, o que é grandeza física? Vocês lembram o que é grandeza física? Eu já disse que unidade de medida é uma quantidade, né? É um valor referente a uma grandeza física. O que são as grandezas físicas? Eu posso até dizer que grandeza física é a mesma coisa de dimensões. Então, as grandezas físicas, elas também são nomeadas como dimensões. Alguém quer arriscar um exemplo de grandeza física ou um exemplo de dimensão? Por exemplo, talvez você saiba quais são as dimensões, mas não sabe que esse termo é uma grandeza física ou dimensão. Por exemplo, tempo. Tempo é uma grandeza física. Massa. Massa também é uma grandeza física. Ou seja, dimensões, grandeza física é tudo aquilo, gente, que pode ser medido, que pode ser quantificado. Então, tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser quantificado, que tem uma quantidade específica, que tem uma unidade de medida, é chamado de grandeza física. E aqui agora vocês podem citar várias grandezas. Depois dessa dica que eu dei, diga uma outra aí. Velocidade, aceleração. Isso, velocidade, aceleração, temperatura. Tá vendo aí que vocês sabiam que era grandeza física? Então, tudo isso aqui são grandezas físicas, são dimensões. O que são grandeza física? Tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser quantificado. Por exemplo, se eu falar para vocês saudade, a palavra saudade é uma grandeza física? Acho que não, porque não pode ser medido. Exatamente. Muitas vezes a gente diz, olha, eu estou com muita saudade, ou então eu estou com pouca saudade, mas como é que a gente vai medir? Tem algum equipamento que meça a saudade? Não tem. Qual é a unidade de saudade? A gente não tem a unidade. Então, não é
grandeza física. Então, tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que tem equipamento, instrumentos que pode definir a quantidade, a gente vai chamar de dimensões, de grandeza física. E aí, gente, existem muitas unidades de grandeza física, certo? Existem grandezas físicas que têm mais de uma unidade diferente. Antigamente, cada região tinha denominava as grandezas físicas. E aí ficou aquela confusão, né? Porque em uma região eles definiam um tipo de grandeza física por comprimento, outra região definia outro tipo, e foi aquela doideira geral, né? Então, o que aconteceu? Definiram padronizar as grandezas físicas, né? Resolveram criar sistemas de unidade padrão, universal. E os sistemas mais conhecidos são esses aqui, ó. Sistema Internacional, o Sistema Americano e o CGS. Então, esses aqui são os mais conhecidos e os mais utilizados. Aqui a gente deu alguns exemplos de grandeza física, e como eu falei para vocês, existe grandezas físicas que tem mais de um tipo de medida, mais de uma unidade. Então, por exemplo, comprimento. A gente pode definir o comprimento como metro, como pé. Lembre-se que esse FT aqui, ó, significa pé, em inglês. Polegada é esse in aqui. Vocês vão ver muito esse símbolo. O centímetro, certo? Esse CGS é exatamente centímetro, grama, segundo. Do mesmo jeito, massa. Existem várias unidades para massa. Então, definiram alguns padrões, alguns sistemas de medidas, e o sistema internacional, dentro desses três aqui, o sistema internacional, ele é o mais utilizado. Não é que vocês vão encarar todos os equipamentos no formato de sistema internacional, mas, normalmente, a gente já converte tudo para o sistema internacional. Vocês vão se deparar, gente, principalmente nas usinas, muitos equipamentos, eles vêm, né, dos Estados Unidos, são importados, eles vêm do sistema americano. Então, para a gente melhor trabalhar aqui, é melhor converter para o sistema internacional, certo? Por exemplo, a gente não é comum a gente chegar e definir qual é o comprimento dessa sala, desse seu quarto. Ninguém vai dizer, esse meu quarto tem 30 pés ao quadrado. Não é o normal da gente escutar, né, gente? A gente só diz, tem 30 metros quadrados. Então, aqui no Brasil, e na maioria, o sistema internacional é o sistema padrão, certo? Então, tudo que a gente for fazer, a gente vai adotar um sistema internacional. De preferência, o sistema internacional, certo? Então, gente, as dimensões, né, de medidas, elas são divididas em duas classes. Elas são divididas nas unidades básicas e unidades derivadas. Professor, eu nunca escutei falar nisso. Escutou, sim. Talvez vocês não soubessem que elas são divididas nessas duas classes, né? Mas eu tenho certeza que vocês já trabalharam tanto com unidades básicas como com unidades derivadas. Qual a diferença? Já estou vendo ali Savana dizendo, eita, eu não sei qual é a diferença. A gente vai saber agora. A diferença de unidade básica para unidade derivada. A unidade básica, ela é independente, certo? As unidades básicas, elas são independentes, elas foram criadas de forma independente. Nós temos aqui as principais unidades básicas aqui, que é comprimento, massa, tempo, temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa e carga elétrica. Se vocês verem aqui, cada uma dessas grandezas aqui, ela é independente, ela tem apenas um símbolozinho que representa que elas são unidades básicas,
Então, vocês vão saber a partir de hoje que as unidades, existem 7 unidades básicas, certo? Essas unidades básicas são essas aqui, que são unidades dimensionalmente independentes entre si. O que são unidades básicas? São dimensionalmente independentes entre si. Vamos agora para a unidade derivada. Aí aqui a gente vê, ó, o que são unidades derivadas? São aquelas unidades derivadas das unidades básicas. São derivadas das unidades básicas. Veja só, a gente tem aqui, ó, metro ao quadrado. A unidade de metro é uma unidade básica de comprimento. A gente tem aqui quilogramas por metro cúbico. Então, a gente tem que quilograma é a unidade de massa, metro cúbico é a unidade de volume. Então, elas foram derivadas das unidades básicas. Quais são as unidades básicas? Metros, quilogramas, segundos, quilomol e assim por diante. Certo? Então, como é que eu sei que a unidade é derivada? Porque tem mais de uma unidade básica. Densidade. Vocês estão lembrados da fórmula de densidade? Como é que a gente calcula a densidade? É massa Sobre volume. sobre volume. Isso mesmo. Ó. Isso. Então, aí, ó, qual é a unidade de massa? Quilograma. A unidade de volume? Metros cúbicos. Certo? De acordo com o sistema padrão. Então, aqui a gente vai ter uma unidade derivada, que derivou. A gente dividiu a massa pelo volume. Velocidade. Qual é a fórmula de velocidade? É espaço sobre o tempo. Aí, ó, do mesmo jeito, a gente vai ter metros por segundo. E assim sucessivamente. Então, a partir de agora, você já sabe identificar o que são unidades básicas e o que são unidades derivadas. Outro exemplo aqui, ó, pressão. Pressão é o quê? Força sobre área. Qual é a unidade de força? É Newton. Newton. Por que Newton? Newton é a mesma coisa de quilograma vezes massa sobre segundo ao quadrado. Então, o cara que descobriu, foi Newton, que deduziu a equação de força, por isso que foi denominado o nome dele, foi batizado o nome dele. Mas, na verdade, um Newton quer dizer que é quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Então, a pressão é o quê? Força sobre área. Qual é a unidade de força? É Newton. A unidade de área? Metro quadrado. Então, Newton por metro quadrado. Mas eu posso, professora, colocar que a pressão vai ser igual ao invés de colocar Newton, eu posso colocar quilograma vezes metros por segundo ao quadrado dividido por metro quadrado. Pode sim. Então, tudo isso aqui, ó, vai dar Pascal. E assim sucessivamente. Certo, gente? Então, agora vocês já sabem a diferença de unidade básica e unidade derivada. Alguma dúvida? Tranquilo? Podemos seguir. Tranquilo, professor. Ótimo. Aí, se eu disser para vocês, não, vou fazer essa pergunta lá na frente. Vou dar essa hashtag lá na frente. Aí, aqui, gente, vocês estão vendo que a gente está falando tudo do sistema internacional. Metro, quilograma, segundo, quilo, tudo no sistema internacional. Ó,
tudo aqui no sistema internacional, é o que a gente vê normalmente. Aqui, a gente vai ter as unidades derivadas do sistema americano. Como eu falei para vocês, no sistema, a unidade de área no sistema americano é pés ao quadrado ou polegada ao quadrado, de volume, pés ao cubo ou polegada ao cubo. Então, essas denominações aqui, eu quero que vocês já comecem a se familiarizar para não se espantarem durante a disciplina, que a gente vai ver muito essas nomenclaturas. E aí, quando vocês verem as nomenclaturas um pouco estranhas, vocês já estão sabendo que a gente está tratando de quê? De unidade derivada no sistema americano, que foge um pouco daquele normal que a gente vê no nosso cotidiano. Leonardo, ia falar alguma coisa? Professora, eu estava lembrando de um caso que aconteceu com a gente no laboratório, né, que eu trabalho de uma usina. Um caso até grave, de conversão de unidade. O equipamento de condutividade do álcool, né, ele mede acho que é em microsiemens por centímetro cúbico, a condutividade do álcool. E, de repente, o valor mudou. A faixa máxima era 300. Acima de 300, o álcool estava fora de especificação. Isso nunca aconteceu com a gente, né? De passar de 300. E, de repente, esse álcool começou a dar 13,0. E ninguém percebeu. 24 horas no ar, o laboratório não fecha, entrando no turno e saindo no turno, e a quantidade baixa. E a gente percebendo que estava muito baixo, né? 2, 3. Mas, na realidade, estava dando 2.000 de condutividade. Então, o equipamento, ele converteu lá para metros, que era em micro, foi para metro, e a gente não percebeu, né? Isso mesmo. Foi uma conversão de unidade que estourou a condutividade do álcool, né? 10 vezes a mais, 100 vezes a mais em casa, né? Exatamente. E foi um caso até gravíssimo para a reunião e tudo mais. Você trabalha uma na simples usina? conversão de unidade que a gente não percebeu. Exatamente. Você trabalha na usina, Leonardo? Trabalho na usina, Qual é a usina? a Giasa. Já. Pois é. Bem pertinho aqui. Foi importantíssimo esse exemplo de Leonardo. Eu até agradeço, porque muitas vezes a gente faz. Eu dei aula a uma turma que tinha um aluno que disse: professora, isso é uma besteira, conversão de unidades, a gente vê na internet, mas não é bem assim, não. No nosso cotidiano, a gente acha que é uma coisa besta, mas não é, não. Ela é bastante importante. Teve um caso de um avião. Eu não sei ao certo essas características desse avião, nem qual foi o país que ele saiu. Não sei se foi do Canadá, não me lembro. Há muito tempo. E quando foram abastecer o avião, era um avião que tinha um painel um pouco mais antigo, e o piloto foi abastecer e disse uma certa quantidade, vamos supor, coloque 1.000 litros aí do combustível. Né? Coloca 1.000 litros. Só que o avião ele não estava funcionando, o painel não funcionava com litros, funcionava com metros cúbicos. E aí, foi uma confusão, porque acabou colocando combustível a menos do que deveria. E aí, o que aconteceu? Na metade do percurso, por conta de uma conversão de unidades, o avião teve que fazer um voo, uma aterrissagem forçada, porque não colocou combustível suficiente. Porque o painel lá estava medindo, sei lá, em metro cúbico ou em litros, e eles fizeram a conversão para metro cúbico, e aí não me lembro qual foi a unidade, mas tipo assim, então uma conversão de unidade, ela faz toda a diferença. O avião poderia ter caído por falta de combustível, né? Por um simples problema que pode ser resolvido, como o Leonardo mesmo falou. Então, é importantíssimo esse ponto, inclusive além do nosso cotidiano, né? Dentro das indústrias.
dentro do processo industrial. Então, gente, uma coisa que a gente tem que saber, como a gente está falando de unidades derivadas, a gente já sabe que a unidade derivada, ela é proveniente de quê? Das unidades básicas. Então, a gente viu exemplos de unidades básicas que foram divididas ou podem ser somadas. Ou divididas ou multiplicadas, né? Unidades diferentes, como essa que a gente viu aqui, ó. Aqui a gente viu que densidade vai ser massa sobre volume. Então, são unidades diferentes, ó. Massa e volume. São densidades diferentes. Então, elas podem ser divididas. Então, unidades diferentes, elas podem ser divididas ou multiplicadas. Por exemplo, aqui, ó, quilograma vezes metro. Quilograma é uma unidade de massa, metro é uma unidade de comprimento. Então, aqui a gente pode multiplicar, são unidades diferentes. Agora, somar ou subtrair, a gente não pode fazer com unidades diferentes. Então, duas grandezas podem ser somadas ou subtraídas, desde que elas tenham a mesma dimensão, ou seja, a mesma grandeza física. A gente já definiu o que é grandeza física. Vocês já me disseram um monte de exemplos de grandeza física: temperatura, massa, energia, potência, volume, enfim, aceleração. Vocês deram um monte de exemplos. Vocês já sabem o que é uma grandeza física. Então, vocês têm que saber que as grandezas físicas, elas só podem ser somadas ou subtraídas se tiverem a mesma dimensão. Qual é a dimensão? Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho 2 metros mais 30 quilogramas. Eu posso realizar essa operação? 2 metros mais 30 quilogramas. Metro é a grandeza física, é a dimensão de que unidade? De que grandeza física? Comprimento. Então, aqui a gente tem comprimento. Quilograma. Que grandeza física é essa? Massa. Massa. Muito bem. Massa. Eu posso somar comprimento com massa? Não, tem que fazer a conversão. Isso mesmo, cara. Muito bem. Eu posso fazer a conversão de massa para quilograma ou quilograma por massa? Não. Não, não pode, porque são dimensões diferentes. Então, esse caso aqui, ó, não é possível, pois se trata de duas grandezas com dimensões diferentes. A gente vai ter comprimento e massa. A gente aqui não tem como converter massa para quilograma, porque são dimensões diferentes. Ou então, quilograma para massa. Vamos lá, outro exemplo. 2 metros mais 5 centímetros. Eu posso fazer isso? De forma direta não, né, professor? Tem que converter e fazer. Exatamente. Aqui sim, Mica. Já estou toda íntima de Micaela, já estou me chamando de Mica. Daqui a pouco eu vou chamando os apelidos aí de vocês aí também. Então, olha só. Aqui nós temos duas unidades diferentes. Unidades, mas são duas dimensões ou duas grandezas físicas, né? São duas dimensões iguais. Aqui, ó, a gente tem 2 metros. Então, metro é uma grandeza física de comprimento. Centímetro também é de comprimento. Então, aqui sim, aqui a gente pode fazer essa operação porque elas têm a mesma dimensão. Qual é a dimensão? De comprimento. Agora, como Gianelli falou, a gente não pode fazer de forma direta. Por quê? Porque aqui as unidades estão diferentes. Apesar de ser mesma dimensão, mas unidades têm que ser diferentes. Então, ou a gente converte centímetro para metro, ou a gente converte metro para centímetro. Entendeu, Micaela? Tudo certo. Pronto.
Você entendeu porque aqui a gente não pode converter, não é isso? Porque são grandezas diferentes. Aqui a Professora, gente... eu tinha entendido antes, quando a senhora falou essa parte também. Só que eu falei que tinha que converter para dar exemplo, para falar, não, não pode fazer, tem que sempre converter. Tá vendo? Entendi. Então eu interpretei errado. Desculpa aí, Mica. Tudo certo. Tudo ok. Então vamos lá, a gente aos poucos a gente vai se entendendo aí, falando a mesma linguagem. Então vamos lá. Essa operação é possível, pois ambas as grandezas têm as mesmas dimensões, embora estejam expressas em unidades diferentes. Então elas têm a mesma dimensão, que é de comprimento, mas são unidades diferentes. Vamos para outro exemplo. Aqui, ó, 7 polegadas mais 2 centímetros. E aí, Pedro, dá para a gente fazer essa operação? O que é que você acha? Quem ajuda, Pedro? Da mesma forma que eu disse antes, né, professora? Diretamente não, teria que converter, porque ali tá em feet, é que a senhora falou? Não, tá em polegada, né? Polegada para centímetro tem que transformar. Aí Isso, pode tomar. isso. Trata-se da mesma grandeza, mas não da mesma unidade. Valeu. Muito bem. Então, aqui a gente é possível fazer essa operação, porém a gente vai ter que padronizar, né? A gente vai ter que converter, certo? Sigamos. Então, o que, que a gente viu na regra 1? Que duas grandezas elas só podem somar ou diminuir se tiverem a mesma dimensão, né? Aqui, ó, duas grandezas elas podem ser multiplicadas ou divididas, dando origem a outras grandezas. E essas grandezas são o quê? São aquelas grandezas que a gente chamou de grandezas derivadas, certo? Então, a gente já viu que elas podem ser multiplicadas ou divididas. Aqui, por exemplo, a gente vai ter 2 metros vezes 4 metros. Pode acontecer? Pode. Aqui a gente vai dar, ó, 8 metros ao quadrado, porque a gente tem metro aqui com metro aqui, vai dar 8 metros ao quadrado. Então, isso aqui vai ser unidade de área. É uma unidade classificada como derivada, certo? Então, a gente vai ter comprimento igual a unidade de área. Aqui nós temos comprimento, né? Aqui a gente multiplicou. Aqui a gente vai ter unidade de comprimento dividido por unidade de tempo. Pode? Pode. Aqui vai dar o quê? No final a gente vai ter metros dividido por segundo, que é o quê? Velocidade, certo? É metros por segundo. E aí a gente sabe que velocidade é uma unidade derivada. Tranquilo até aqui, né, gente? Aqui está aceleração. Aqui está aceleração, mas não é aceleração, não. Vou ajeitar. É velocidade. Então, aqui nesse quadro, nós temos as principais unidades do sistema internacional, né? Das unidades básicas e também das unidades derivadas. Coloquei aqui só para vocês fazerem consulta, né? Caso seja preciso. Lembrando que aqui embaixo a gente tem o nome de unidades alternativas. O que são essas unidades alternativas? São essas aqui, ó, que são unidades que, embora não estejam no sistema internacional, elas são legalmente reconhecidas para o uso do sistema internacional. Então, o tipo do sistema internacional é segundo, mas ele reconhece que você coloque minuto, hora, dia e ano, certo? O volume, sistema internacional é metro cúbico, mas ele considera que você pode usar litro. Massa, pode ser utilizar tonelada e grama também. A gente sabe que o sistema internacional é quilograma. Então, se aparecer essas unidades aqui, vocês sabem que são unidades alternativas que legalmente elas podem ser utilizadas como sistema internacional. Ô, professora, Sim. nisso
Nisso de ser unidade alternativa, se trata na descrição de textos, por exemplo, ou também em relação ao próprio maquinário? Ah, não, Por- o maquinário vai depender de como ele veio, né? Por exemplo, se ele veio em litros, né? Se você tem um equipamento que está medindo em litros, então você considera aquilo dali como sistema internacional. Agora, se ele veio em pés cúbicos, né? Então aí você vai saber que ele está no sistema americano. Vai depender, esse litro já está padronizado no sistema internacional. Não sei se foi essa a dúvida. Não foi essa mesmo. Foi? Ok. Aí aqui a gente vê a tabela de prefixos. O que são prefixos? A gente viu que existem as unidades derivadas, unidades básicas, né? Então, todas as unidades do sistema internacional, eles apresentam múltiplos e submúltiplos. Múltiplos são aqueles valores bem grandes, né? Ou valores sem ser na que tem a casa decimal. Os submúltiplos, eles apresentam casa decimal, 0,1, 0,01, 0,001. Então, isso aqui são submúltiplos, que aparecem em casa decimais. E os múltiplos são aqueles que aparecem os valores inteiros. Então, os prefixos, eles são utilizados para representar esses valores. Eles são adotados para expressar valores ou muito alto, no caso dos múltiplos, ou muito baixo, no caso dos submúltiplos. Por exemplo, a gente está falando de quilo. Então, quilogramas. O que quer dizer quilogramas? Quilo é um prefixo que representa o quê? 10 à terceira. Então, eu já sei que se eu tiver 3 quilos, eu vou ter 3 vezes 10 à terceira gramas. Concorda comigo? Porque esse quilo aqui representa esse múltiplo aqui, ó, 10 à terceira. Então, o prefixo, ele serve para isso, para expressar os múltiplos e os submúltiplos. Se eu tiver 3 centímetros, aí a gente vê aqui, ó, que centímetro é 10 a menos 2. Então, isso quer dizer que é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Ou 3, ou então 0,03 centímetros. Metro? Metros. Ok? Então, aqui a gente vai ter os prefixos, que são utilizados para isso. Aqui, ó, para formar múltiplos e submúltiplos. Então, a gente tem quilômetro, né? Eu falei aqui em quilograma, mas aqui tem exemplo de quilômetro. Então, é quilo mais metro. Quilograma, quilo mais gramas. Mililitros, então significa mili mais litros. Isso é importante, gente, porque lá na frente, preste atenção aí, ó, hashtag fica a dica. Preste atenção aí. Quem vê na aula passada sabe que é importante essas hashtags. Lá na frente, eu vou dizer um problema lá, tal equipamento, tal moeda, está operando com 10 kilonewton, certo? 10 kilonewton. Então, quando vocês forem realizar o balanço de massa na moeda, vocês não vão utilizar 10, vocês vão utilizar o quê? 10 vezes 10 à terceira. Por quê? Porque quilo significa, ó, 10 à terceira. Então, 10 vezes 10 à terceira, Newton. Certo? Vocês não vão resolver a questão botando só o 10. Vocês têm que botar 10 vezes 10 à terceira. Por quê? Porque 10 kilonewton representa 10 mil newton. Certo? Então, tem que prestar atenção, quando for resolver os problemas, nesses prefixos. Por isso que eu coloquei aqui.
Tem gente que erra na resolução dos problemas por causa disso, porque não faz a conversão. Não converte esses prefixos aqui e não coloca os múltiplos nem os submúltiplos. Então, aí já é uma hashtag que vocês têm que anotar aí para lembrar. E aí, gente, vem os fatores de conversão. O que são fatores de conversão? São valores alternativos. É aquilo que Mica estava falando, que Gianelli, é porque eu não estou vendo o nome todo aqui, que tá. É Giane Ellison, professora. Pode chamar de Gian. A professora Daniela chamava de Gian também. Pronto, Jean. É porque, como está muito escalinho aqui, só estou vendo as iniciais de cada um. Então, eu vou chamar de Jean, de Mica, de Léo, e aí eu vou. Então, a gente vai ver que existem os fatores de conversão, que são valores alternativos usados para representar uma determinada unidade. Aquilo que Mica e que Jean falou. Se eu tenho 3 metros mais 3 pés, certo? São metros é a unidade de comprimento. Pés é a unidade de comprimento também. Porém, eu não posso fazer essa soma aqui se eu não converter. Porque um está no sistema internacional e o outro está no sistema americano. Então, ou eu transformo tudo para o sistema internacional, ou eu transformo tudo para o sistema americano. Aí vocês perguntam, professora, na hora da prova, a senhora quer que eu transforme tudo para o sistema internacional ou tudo para o sistema americano? Bom, o certo é vocês converterem tudo para o sistema internacional. Porém, se tiver a maioria dos dados no sistema americano e só um dado no sistema internacional, eu não vou fazer essa maldade com vocês, né? Pedir para vocês converterem todos os outros dados para o sistema internacional, tendo só um valor no sistema internacional. Então, é mais prático vocês converterem esse único valor para o americano. Mas tanto faz, vocês ficam à vontade. Ou vocês trabalham com o sistema internacional, ou vocês trabalham com o sistema americano. O importante é que estejam todos no mesmo sistema. Ou todos no sistema internacional, ou todos no sistema americano. Certo? Então, aqui, ó, vamos supor que eu tenho 3, usando esse fator de conversão. Então, olha, eu tenho 3 pés mais 1 polegada. Então, eu tenho que transformar, mesmo sendo os dois no sistema americano, eu tenho que transformar ou esse para polegada ou esse aqui para pé. Então, a gente vai ter os fatores de conversão. Um pé tem 12 polegadas. A gente sabe também que um pé, ele vai ter 0 ponto, arredondando, certo, gente? 305 metros. Um pé vai ter 12 polegadas, mas também, se a gente quiser usar em polegada, mas também ele expressa em metros 0,305. E assim sucessivamente. Então, vão existir os fatores de conversão, que é aqueles fatores que vão ajudar a gente padronizar as nossas dimensões. Aqui, ó, 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. Ou então, a gente pode dizer que 1 polegada é igual a 0,0254 metros, certo? E aí a gente vai ter que converter com base nesses fatores de conversão. Aí vocês fiquem tranquilos, porque na prova eu coloco esses fatores de conversão. Eu vou colocar os fatores de conversão, porque aí caso vocês acham melhor, né? Ou vocês já saibam decorado, eu não sei. Mas eu ainda dou uma forçazinha, dou uma ajudazinha para vocês e coloco o fator de conversão. Ok? Ô, professora, um exemplo seria assim, por exemplo, tem uma questão lá que vai ter a conversão. Aí no final, a senhora bota entre parênteses, um fit equivale a tantos centímetros ou coisa do tipo. Exatamente. Exatamente. Eu coloco ou no final da prova,
eu coloco um anexo com todas as informações necessárias, ou no final de cada questão eu coloco alguns dados. Tem dados que tem vez, gente, uma hashtag fica a dica aí, ó. Tem vez que eu coloco até dados a mais. Aí, às vezes, vocês vão dizer, professora, mas eu não utilizei tal dado. Ah, não era necessário. Eu coloquei mesmo, tipo assim, uma casquinha de banana só para saber se vocês realmente estavam cientes do que era para ser utilizado ou não. Jéssica está na Que sala, maldade, hein, professora? Eu não gostei dessa informação também, não. mas eu já disse, eu já avisei. Tá vendo aí? Já estou dando a hashtag aí. Jéssica está na sala aí, Jéssica, que já foi minha aluna. Não sei se Jéssica está aí ainda. Mas Já Jéssica estou sabe. percebendo que a professora tem um pouquinho de maldade. Não, minha filha, não. Quem foi que falou aí que eu não estou vendo o nome? Você Não mete. diga não, viu? Isso é pegadinha. Ela vai te contar um ponto. Não, Lucimé, só, Olha, na verdade, professora, beleza que a senhora vai colocar uma coisa a mais. Só que eu não acho assim tanta maldade, porque a senhora está avisando, ou seja, a gente vai tomar mais cuidado antes de dar as informações. exatamente. É só para dar um pouquinho de adrenalina, só para deixar vocês mais, como é que se diz assim, com mais aventura na hora de fazer a prova, entendeu? Então, como a Mica mesmo falou, eu já estou avisando com antecedência. Tá vendo como eu sou boazinha? Vocês vão ver no final da disciplina que eu sou boazinha, que tudo que falam aí de mim é tudo fake news. Vocês vão ver. Então, vamos lá. Ave Maria, ninguém se manifestou, então estão tudo com medo aí, mas não fiquem com medo, não. Olha só, aqui a gente tem os fatores de conversão de tempo, né, que são bem conhecidos, 1 minuto, a gente está convertendo tudo para segundo, que é a unidade do sistema internacional, certo? Então, tá aqui. Aqui eu coloquei também a conversão de volume, né? Aqui unidades de velocidade, de metros, acho que vocês viram isso em física, né? Então, de metros por segundo para quilômetro por hora, vocês multiplicam, e de quilômetro por hora para metro por segundo, vocês dividem. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo. Eu tenho 10 metros por segundo, eu quero converter para quilômetros por hora. Vamos botar agora, tirem aí as calculadoras, começa a botar as calculadoras aí para funcionar. Eu disse a vocês que tem que ter um cadernozinho, uma calculadora e uma caneta aí na aula da gente. Então, transforme aí 10 metros por segundo para quilômetro por hora. Vamos lá. Vai dar quanto? 36. Exatamente. Muito bem. E 54 quilômetros por hora para metros por segundo. Isso, Edivaldo. Vocês estão fazendo de cabeça, ó. Eu acho que eu vou tirar a calculadora, vocês não vão ter. Não. Vamos com calma, né, Jean? O povo é bom, viu, né? Tudo fazendo de cabeça. Gosto de ver assim. Então, vamos lá. Então, eu não sei qual foi a forma que vocês aprenderam, né, a fazer a conversão, mas eu utilizo muito esse métodozinho que é conversão em cadeia. É bem simples, talvez vocês já tenham visto também. A gente tem aqui a unidade velha vezes a unidade nova sobre a unidade velha. Se vocês prestarem atenção, ó, a unidade velha, ela vai estar cruzada, né? Por isso que é em cadeia, nessa outra forma. Então, ela vai estar aqui em cima, aqui ela vai estar embaixo. Por quê? Porque quando eu botar a unidade nova aqui, eu vou cortar a unidade velha com a unidade velha. Vou dar um exemplo. Tenho aqui, ó, transformar 6 horas para minuto. Então, pela essa regra, conversão em cadeia, a gente vai saber o quê? Que 1 hora tem 60 minutos. Então, vamos lá. Qual é a unidade velha? A gente tem aqui, ó, 6 horas é a unidade velha. Vezes a unidade velha é quem? É hora. Então, 1 hora
equivale a 60 minutos. Então, corta a hora com hora. Então, nós vamos ter o quê? 6 vezes 60, que vai dar 3.600 minutos. Ok? É só botar cruzado, gente. Unidade. O que for em cima vai ficar embaixo. O que tiver embaixo vai ficar em cima. Outro exemplo. Vocês veem aqui, ó, que a gente tem só uma unidade. A gente quer transformar aqui tudo para tempo, unidade de tempo, hora e minuto. Já nesse outro exemplo aqui, ó, a gente tem duas unidades. Tem unidade de volume e unidade de tempo. Não é isso? Então, a gente tem que transformar o quê? Fala, Diana. Professor, eu acho que aí no cálculo tá errado, não. Seria 360, não? É, isso mesmo, 360. Eu Um só zero fiz tem que ser copiar e colar daqui, ó. Pronto, um zero tem que ser cortado, né? Isso. Isso. Muito bem, obrigada, Diana. Olha só, a gente tem uma unidade de volume e unidade de tempo. Quer transformar para unidade de volume e unidade de tempo. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que transformar litros para metro cúbico e hora para segundo. Aí, vamos lá. A professora foi boazinha, né? A professora é boazinha. E já botou aqui, ó, que... Deixa eu apagar. E já colocou aqui que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, certo? Então, qual é a unidade velha? Qual é a unidade que tem que desaparecer? É metro cúbico ou é litro? Litro, professora. Isso mesmo. Muito bem. Aí a gente vai multiplicar aqui, ó, pelo fator de conversão. Então, a gente já sabe que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Está vendo que ele está cruzado aqui, ó? Unidade velha com unidade velha. Tem que ficar cruzado para poder cortar. Então, cortou litro com litro, já ficou metro cúbico. Beleza, Savana. Já converteu o volume litro para metro cúbico. Agora está faltando o quê, professor? Está faltando converter horas para segundo. Aí a professora Boazinha disse lá, ó, que 1 hora tem 3.600 segundos. Aí vejam só, a unidade velha, que é essa daqui, que é a que a gente quer converter, ó, tá embaixo. Para a gente cortar, ela vai ter que aparecer em cima. Cuidado para vocês não botarem embaixo, certo? As unidades que a gente tem que cortar, elas têm que ficar cruzando assim, ó. Tem que aparecer em lados diferentes, em lados opostos, para a gente poder cortar. Então, cortou hora com hora, já apareceu o segundo. Aí, quanto é que vai dar aqui, Jean? Eu não tô com calculadora não, professora. Eu sei, eu fiz antes, eu sei que ia ficar 0,5 dividido por 3.600, porque eu já Ah, tinha feito antes. tem que Mas fazer na esse cabeça aí. cálculo maior não, professora, aí é demais. Olha aí, 0,0014, né? Então, vai dar esse valor aqui, metros cúbicos por quilitro. Segundo, a professora está toda enrolada aqui, ó. Segundo. Então, vai ser 0,0014 metros cúbicos por segundo. Quem está com calculadora aí? Que agora eu já estou até com medo de estar dando errado aí. Deixa eu fazer aqui. Bora trazer a calculadora. É isso mesmo. Dá 0,0014 metros cúbicos por segundo. Então, vocês entenderam, galera? Essa forma de conversão de cadeia. Aí vocês podem perguntar, professora, eu sei transformar de outra forma. Sei lá, aprendi no ginásio, lá no segundo grau, de outra forma. Não tem problema. Você convertendo, certo? Não importa a metodologia que você está utilizando. Vamos para mais.
Agora vamos fazer exercício. Agora, os exercícios agora tem que todo mundo com calculadora para a gente adiantar. Vamos aqui para o primeiro exemplo. Transforme 400, veja só, 400 polegadas cúbicas dia em centímetro cúbico por minuto. Aqui, mais uma vez, ó, a gente tem duas unidades diferentes. Tá vendo aí, Mirelle? Uma unidade de volume, a outra de tempo. Quer transformar de volume para tempo. Então, como é que a gente vai fazer? Eu já disse aqui, ó, que uma polegada cúbica é igual a 16,39 centímetro cúbico. Certo? Então, vamos lá. Como eu quero cortar polegada cúbica, então elas vão ter que ser cruzadas, elas vão ter que aparecer cruzadas. Então, eu coloquei aqui embaixo. Se polegada cúbica está aqui em cima, uma polegada cúbica vai aparecer aqui embaixo. Então, eu já corto, ó, polegada cúbica com polegada cúbica. Já desapareceu e apareceu o centímetro cúbico. Terminei a questão? Não, não terminou. Por quê? Porque eu tenho que transformar dia para minuto. Então, vamos lá. Professora, eu não sei decorar, não, quantos minutos tem um dia. Mas você sabe, eu tenho certeza, que um dia tem 24 horas. Sei, professora. Beleza. Bota aqui, ó. Um dia cruzado, ó. Cruzou, cortou. Um dia tem 24 horas. Mas não é hora que a professora quer. A professora quer minutos. Então, aqui está centímetro cúbico por hora. Não está centímetro cúbico por minuto. Então, vamos lá. Mas eu sei que uma hora tem 60 minutos. Cruzou a hora para cortar. Então, cortou hora com hora, apareceu o minuto. Então, aqui, ó, se você ver as unidades que faltaram aqui, que sobraram foi centímetro cúbico, que é o que eu quero, e minuto. Vocês estão me ouvindo? Sim, Eu tô, professora. Ah, porque disse que travou, aí sobraram centímetro cúbico por minuto. Então, é o que eu quero, ó, centímetro cúbico por minuto. Vai dar quanto aí? Bora lá. Quem foi que fez de cabeça da outra vez? Tô brincando, gente. Pode pegar a calculadora aí. Lucimere, Pedro, Edivaldo. Vamos lá. Valdir. Dá quanto isso aí? Isso mesmo. Professor, eu fiz pelo celular aqui, sem ver muito bem, deu 4. Cadê, meu Deus? Eita, cadê o cálculo? Tava aqui agora. 4,55. Isso. Muito bem. Então, eu arredondei aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pro Meet, que senão não escuta a senhora, não. Como foi? Isso mesmo, Jean. Dá 4, eu arredondei, botei 4,56 centímetros cúbicos por minuto. Certo? Todo mundo entendeu como foi que eu cheguei nesse valor? Sim ou não? Coloca aí no chat. Ótimo. Então, vamos para o segundo exemplo. Façam aí o segundo exemplo e me dê a resposta. Eu quero transformar, olha só, 1.100 pés por segundo em milhas por hora. Mas a professora é boazinha, né? Aí disse que uma milha é 5.280 pés. Transforme aí para me dizer quanto é que vale. Terminaram?
E aí, gente? Alguém tem algum número aí com resultado? Vamos lá. A gente tem o quê? 1.100 pés por segundo. Não é isso, Mica? Vocês dormiram, foi? Professora, eu fiz aqui, acho que deu zero. Estou por aqui, mulher. Ah, eu O gosto. povo está concentrado. Ah, tá. Estão concentrados, né? Glória a Deus. Diga aí, Jean. Eu acho que deu 0,75 o resultado final. E deu bem diferente do meu, viu? Será que fui eu ou fui tu que errasse? Vamos lá. A professora erra também de vez em quando, viu? Vamos ver se outro colega de vocês tem feito aí para ver se dá diferente. Eita, o de Edivaldo deu igual da professora. Então vamos lá, Jean, para ver onde foi que você errou. Eu sei que, ó, pé está aqui, né, em cima. Eu vou ter que colocar o valor de pés aqui embaixo. Então, uma milha tem o quê? 5.280 pés. Beleza. Cortei pé com pé, né? Cortei o pé não, cortei as unidades. Já desapareceu, ficou milhas. Eu tenho que transformar o que agora? Segundo para hora. Segundo vai ficar em cima ou embaixo? Savana. Quando eu for colocar aqui, o segundo vai ficar em cima ou embaixo? Em cima, professor. Em cima. Muito bem, Pedro e Wesley. Vai ter que ficar em cima, que é para cortar. Então, eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Então, ó, cortei segundo com segundo. Ah, professora, mas não é hora? Podia ser também. Você podia já botar que 1 hora tem o quê? 3.600 segundos. Vai dar no mesmo. Eu só estou fazendo mais detalhado, que é para vocês verem etapa por etapa. Então, como aqui apareceu minuto, e eu não quero minuto, eu quero em hora, então eu cortei, ó, minuto com minuto, apareceu hora. Então, no final, as unidades que restaram foi o quê? Milhas por hora. Vamos ver agora quanto é que dá esse resultado. Dá 700. Deixa eu apagar aqui. Dá 750 milhas por hora. E aí, Jean, descobriu aí quanto foi que você errou? Descobri, professora. É porque eu fiz 60 vezes 60, dá 3,6 vezes 10 a terceira, né? Aí eu faltei colocar o 10 a terceira depois na resposta para a senhora. Tá vendo aí? Um erro fatal, que aí você erra uma transformação dessa, ó. É por isso que é bom a gente praticar bastante essa forma de conversão. Não é coisa besta, não. A gente tem que praticar, porque a gente vai ver muito durante o curso. 5 para as 10, vamos fazer essa questão aí, ó. Converta essa expressão em gramas. Então, resolvam aí. Quanto é que vai dar essa expressão? Tenho aqui 10 quilos, eu vou ter que converter para gramas. 500 gramas, eu não vou precisar mexer. E 20 miligramas, eu vou ter que transformar também para gramas. Então, faça aí a transformação. Eu sugiro que vocês façam separado, viu? Primeiro, vocês convertem 10 quilogramas para gramas. Depois, vocês convertem 20.000 miligramas para grama. Aí, quando converter, vocês colocam aqui na expressão. Jean já fez ou acaba bom? Diga Eu acho aí, que eu gente. fiz aqui 10.480. Parabéns. Acertou. Deu esse valor aí, galera? Todo mundo concorda que deu esse valor?
Bora fazer, viu? Vamos calcular, porque aí se aparecer dúvida, é hora de. Ah, é porque Pedro faz de cabeça, viu, Jean? Vou proibir Pedro de usar a calculadora na hora da prova, viu, Pedro? Você está proibido de usar a calculadora. Vai ser tudo de cabeça. Então, gente, quando eu passar, quando eu passar agora os slides para você, porque a gente finaliza com esses exercícios, tem mais exemplo para vocês fazerem e tem um questionário lá no Siga para vocês fazerem. Então, eu vou dar até meia-noite para vocês. Eu vou entrar lá no Siga, vou liberar o questionário e aí vocês vão se divertindo até meia-noite para vocês praticarem um pouco desse conteúdo que foi visto aqui em conversão de unidades. Certo? Não esqueçam de fazer, esses que estão aqui também, vocês fazem como tarefa de casa, só mesmo para praticar. É importantíssimo que vocês pratiquem, porque se aparecer dúvida, a gente tira na próxima aula. Tranquilo, gente? Ô, professora, esse questionário vai ser aberto como PDF ou vai ter horário para fechar? Não, vai ser. Você não precisa de PDF, não. Vocês vão responder diretamente lá no Siga. É para marcar. Vocês vão lá e respondem. Certo. Eu acho que foi assim. Deixa eu dar uma olhadinha, peraí, que agora que eu fiz a outra turma. Peraí, só um minuto. É porque aí, no caso, a senhora fez como questionário mesmo, é no próprio Siga. Deixa eu dar uma olhada se foi como questionário ou se foi como. Só para vocês marcarem. Se vocês vão ter que anexar ou se vocês vão responder diretamente. Só um minuto. Que eu fiz para outra disciplina, peraí. Vocês vão responder diretamente no Siga. Ah, eu só coloquei três perguntas. Muito, muito fácil, muito simples. Foi muito, muito, muito boa. Professora, e é para entregar até quando? Até hoje? Até hoje. 3 questõezinhas só, mulher. Mulher? A pessoa que vai acordar às 7 da manhã para trabalhar às 5 horas da manhã, fica como? Acordar até meia-noite. Não, mulher, mas tu vai responder logo. Tu vai acordar de 5 horas da manhã, é? Tu trabalha amanhã. Tu também trabalha na usina? Eu não, já trabalhei, mas não trabalho em usina, não. Ô, professora, mas aí. Eu vou botar. São coisas simples, vocês vão resolver agora. Eu vou botar daqui, eu vou botar para vocês responderem até amanhã. Só Ô, para vocês. professora, mas são tipo 3 questões, 3 respostas, ou cada questão tem A, B, C, D? Não, são 3 respostas só. Ah, tá certo. Viu? Tá vendo como eu sou boa, Jean? Eu não vou falar nada, não, porque aí todo mundo da sala me crucifica depois. Quer me botar contra a parede. Não, olha, como eu sou tão boazinha, eu vou, a princípio, para vocês pegarem o embalo, eu botei até amanhã de meia-noite. Agora vocês, viu, Mica, não vai sair agora e vai assistir Big Brother, não, viu? Que eu vou ver se você está assistindo Big Brother ou está resolvendo as questões. Você vai dormir. Quando eu sair daqui, eu vou dormir. Ah, tá certo. Eu vou ver se você E detalhe, isso é só o começo, né, professora? Pois só para pegar o rir. Depois. Por isso que eu digo que a senhora tem um pouquinho de maldade. Não, você Agora eu concordei. Dessa vez está concordado. Pronto, ela disse que ia dormir, Pedro disse que ia dormir, vai todo mundo dormir. Não vale correr, terminar a aula e assistir Big Brother, não. Viu? Ou assistir jogo, não sei se tem jogo hoje, enfim. Mas tá lá, eu botei hoje até amanhã. Então vocês têm até amanhã para fazer a questão. Professora, amanhã de que horas? Não, meia-noite, Lucimene, pelo amor de Deus. Ah, então tá bom. Mulher, colabora comigo também. Ó, vocês vão ver que coisa simples, ó. Essa aqui só são 3. Agora eu não vi nenhum exercício ou Eu questionário. liberei agora, viu?
Ah, tá certo. Olha só tem 3 questões bem simples, vocês estão chorando, e quando eu começar a botar mais questões, hein, que eu digo, olha, tem meia hora, aí tem que treinar vocês. Olha só, gente, a gente finaliza agora a nossa aula, eu vou colocar agora mesmo um slide em PDF para vocês, certo?